Meus queridos e amados irmãos, esse batismo é bem atípico. O que nós temos enfrentado é hoje, muitos lares cristãos perderam seus filhos. E quando o texto sagrado diz que dificilmente um profeta tem honra em sua própria terra, em sua própria casa, é difícil testemunhar em casa. Quando Jesus libertou, salvou e libertou o gadareno, o gadareno queria por demais seguir Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim: não, vai para os teus e testemunha a eles tudo o que Deus tem lhe feito. E isso é muito forte, porque o lugar mais difícil para nós testemunharmos é dentro de casa. E alguns pais pensam que por arrastar os filhos para a igreja já está fazendo a parte dele. E não é verdade. Os nossos filhos nos imitam. Eles aprendem não com as nossas palavras, eles aprendem com as nossas atitudes. E às vezes o pai e a mãe é um santo na igreja e um diabo dentro de casa. E os filhos olham aquilo e diz: Deus me livre querer esse Deus que não é capaz de transformar a vida do meu pai e da minha mãe. E você já ouviu várias vezes eu e outros pregadores contar a história de um pastor que foi a visitar uma irmã que era uma bênção dentro da igreja. E quando chegou lá na casa, o pastor sentou-se, a irmã e o seu marido, todos simpáticos, de treleleiro, estavam a elogiar e conversar com o pastor. E o garoto de 3 anos sentou no sofá e olhava para a cara do pastor, para o rosto do pastor, e depois olhava para trás, para a nuca do pastor. O garoto olhava para frente, olhava para a nuca, olhava para frente, olhava para trás. E aí o pastor perguntou: meu filho, o que é que você tanto busca na cabeça do pastor, atrás da cabeça do pastor? E aí o garoto respondeu: não, eu não estou buscando, pastor, eu estou procurando a sua outra cara, porque mamãe disse que o senhor tem 2 caras. Preste atenção, olhe para mim um pouquinho, pai e mãe. Você quer matar o seu filho? Fale mal da igreja e do pastor dentro de casa, na frente dos seus filhos. Você perdeu os seus filhos. Fale mal dos seus irmãos da igreja dentro de casa. Se tem algo que nós não podemos fazer é falar mal da igreja, do pastor e dos irmãos na frente dos nossos filhos. Aí tem aquele que não quer ouvir e diz assim: não, mas eu quero ensinar meus filhos na verdade, porque eu sou transparente. Não, você é burro. E Deus quer dizer para você o seguinte: abençoe com as suas palavras. Use os aspectos negativos para poder ensinar os seus filhos a ver os aspectos positivos. Trabalhe com a otimização e não com o pessimismo. Guarde e freie a sua língua e você ganha seus filhos. Alguns dos nossos dos irmãos que vão se batizar são filhos de crentes, que é difícil. Então hoje, nós, desses 3 anos, vamos batizar uma safra que eu não gosto muito de batizar. Batizar o João Marcos, tão novinho, mas o que ele disse mais do que os adultos. Desde pequenininho eu estou aqui na igreja, sei que Jesus é meu Senhor e Salvador. Convicção. Lógico que eu não vou esperar de João Marcos a atitude de gente grande, porque o pai que não sabe edificar diz assim, que o neto não vai fazer isso nem Maristela, né? Agora você se batizou, João Marcos. Você se batizou. Coitado, já quer fugir. Não, ele vai continuar sendo o João Marcos, o junior, que está entrando na adolescência, vai viver a adolescência dele, tendo consciência de que Cristo é o seu Senhor. Mas quantos de nós fomos adolescentes dentro da igreja e aprontávamos? E hoje estamos aqui agora santos e espirituais, né? Então a gente tem que respeitar o tempo, mas a convicção deles nos leva a dizer: vale a pena testemunhar na nossa lagoa, e a nossa lagoa é a nossa casa. Amém? Quero convidar você a orar nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito Deus,
Obrigado, Deus, porque nesta noite alguns pais têm a alegria e o privilégio de conduzir os seus filhos às águas e ver que por decisão pessoal eles entendem quem é Jesus e o que Jesus fez pelas suas vidas e o que eles podem fazer agora em gratidão por esse Jesus. Obrigado, Pai bendito, porque nós podemos nos alegrar hoje em ver os filhos dos santos confessar Cristo Jesus como seu Senhor e viver uma vida em santidade. Por isso, Pai, derrame sobre nós a tua graça. É a oração que fazemos nesta noite, e que seja uma noite salvífica pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá, então vamos receber o primeiro batizando, filho de um dos nossos crentes que deve ter dado trabalho, mas hoje confessa Jesus. Marcone, onde está você? Venha trazer o seu filho ao batismo. Gabriel. Beleza. Gabriel, tendo sido portador da herança da fé da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, a minha pergunta é: a sua convicção de fé em Cristo Jesus é uma experiência sua? E você confessa crer Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Mediante sua declaração de fé, como ministro do Evangelho, autorizado por Deus e por esta igreja, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, hoje nós temos um líder de adolescentes que tem trabalhado lado a lado com o pastor Tomás. Pastor Tomás, como os irmãos sabem, agora nessas férias, é o meu companheiro de ministério. E agora ele tem atuado no aconselhamento e no direcionamento dos adolescentes, junto com o ministro dos adolescentes, Nemuel. E a minha pergunta é a Nemuel, como conselheiro dos adolescentes, ministro, quem você traz em obediência ao ídolo de Jesus? Renick. Renick, você confessa crer diante de Deus e desta igreja que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, mediante sua declaração de fé, como ministro do Evangelho autorizado por Deus e por esta igreja, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pais se tornaram membros desta igreja por aclamação. Ele é filho único, está fazendo medicina, e eu estou feliz porque ser pastor de um médico é bom, tá? Porque você não vai precisar pagar consulta. Eu vou convidar o Hamilton e Eliana para trazer o seu filho, Hamilton filho, ao batismo. Hamilton, tendo crescido numa igreja evangélica e conhecido as letras sagradas de orientação na sua vida, você confessa crer que esse Cristo continua a ser o seu Senhor e o seu Salvador?
Mediante seu testemunho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dos nossos irmãos evangelista e cooperador nesta igreja é agora Gideão, é o nosso irmão Robson. E eu quero convidá-lo para ele trazer a sua esposa às águas, Sueli. Irmãos, eu tenho uma alegria muito grande de batizar a Sueli nesta noite. A Sueli para mim sempre foi uma ovelha arisca, desconfiada, reticente. Já me ofereci para comer na casa dela umas 3 vezes. A casa está em obra. E eu tenho um apreço muito grande por esta família. E sei da alegria do Robson de ver a sua casa servindo ao Senhor. Sueli, você confessa crer diante de Deus e desta igreja que Jesus Cristo não é somente Senhor do seu marido, mas é Senhor da sua vida e seu Salvador? Sim. Mediante seu testemunho como ministro do Evangelho, autorizado por Deus e por esta igreja, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você, com a mão molhada agora, vá buscar o seu filho também, o Igor. Tá nervoso? Quer chorar? Não? Tá feliz? Igor, você confessa crer que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador? Mediante sua declaração de fé, como ministro do Evangelho, autorizado por Deus e por sua igreja, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta mulher, ela é realmente uma missionária, alguém que se converteu do catolicismo para o protestantismo e que realmente faz jus ao nome dela, é uma paixão. Paixão, onde está você? Venha conduzir então a sua ovelha às águas. Adriana, depois da sua profissão de fé, a irmã confessa crer que Jesus, além de ser seu Senhor e Salvador, está conduzindo-a para congregar nesse rebanho. Sim. Mediante sua certeza e profissão pública de fé, como ministro do Evangelho, autorizado por Deus e por esta igreja, eu reafirmo a sua fé, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Senhor. Então, como todos nós estamos aprendendo nesta noite com o irmão João Marcos,
E o Brasil, ganhando ou perdendo, ele veste verde e amarelo. É um exemplo a ser seguido. Eu quero convidar a irmã Maristela para conduzir o seu filho às águas. Você não pode imaginar. Então, com esta água quentinha, demais, eu quero lhe perguntar se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para o resto da sua vida. Muito bem. Com esta empolgação pelo batismo, como ministro do Evangelho, autorizado pelo meu Deus e por esta igreja, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlinhos. Bem, a Gene Vandes, ela escolheu a Carlene para conduzi-la às águas, por ser uma pessoa que impactou a sua vida. Então quero convidar a Carlene para vir à frente e conduzir a Genivanes às águas. O rapaz que está ao lado dela é o filho, Mateus. Quanto tempo você esperou? Muito bem. Nós estamos aqui numa tricotagem com gospel, que são 6 anos. E agora você tem certeza que Cristo quer que você desça as águas. Mediante sua declaração de fé, como ministro do Evangelho autorizado por Deus e por esta igreja, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero convidar a Teresa para trazer a sua filha às águas. Teresa é evangélica, o testemunho dela é lindíssimo. Quando ela ficou grávida, consagrou a Gabriela ao Senhor. E agora ela vê a sua filha descer as águas por iniciativa pessoal. Gabriela, você confessa crer que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua força de fé, como ministro do Evangelho autorizado por Deus e por esta igreja, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.